Então, eu sou o Cássio Fraga, né, da The Coves Business. Estou aqui com o professor Pérez, com o Delci Coves, o fundador da The Coves Business. Então, a gente teve essa ideia aí de montar podcast aí para ajudar, né, Delci, ajuda aí, os empresários que querem ou precisam abrir seu negócio, né, e tem muitas dúvidas e sentem sozinhos, né, nessa caminhada aí de ser empresários, né. Então, hoje é o dia 2 de março de 2023, esse é o nosso primeiro episódio aí, e ele será realizado semanalmente, tá? Toda quinta-feira às 10 horas ao vivo, né? Pelo YouTube, depois vai para as redes sociais aí, e dificilmente vai estar eu e o Delci junto aqui. Por quê? Porque a gente quer liberar essas cadeiras aí para que mais pessoas possam contribuir, né, Delci? Isso. Os empresários, né? Nós queremos trazer empresários ou pessoas envolvidas diretamente com os empresários. Então, a nossa ideia do Business School, do podcast, da The Coves Business, é um auxílio para os empresários. A The Coves, 40 anos no mercado, né, Cássio? Professor Pérez, que nós ficamos muito felizes com a presença dele, trabalha com nós, nosso parceiro, que está nos auxiliando muito atualmente encontrar novos projetos e auxiliar os empresários. A The Coves, 40 anos de mercado aqui em Canoas, ajudando. A The Coves já começou a esconder a idade, né? Mas que não é 40, né? Ou seja, já são 41, chegando a 42, né? Começou a mentir a idade já para menos, né? Para não ser tão velha, né? Sabe que, porque até a gente leva meio na brincadeira assim, né? Mas a verdade é que os escritórios de contabilidade tradicionais, né? Com mais de 30 anos de mercado, eles começam a ficar velhos, envelhecidos, por causa da tecnologia que avança muito. Perfeito. Por isso que tem eu jovem, né, Luci? 19 aninhos aqui de idade. Agora mentiu feio aí, né? Isso aí. Essa barba branca não engana, né? Tem que pintar a barba branca, né? Aí, e aí entra realmente o Cássio, que veio com uma ideia jovem e começou com a tecnologia embarcada na era digital, e com isso faz com que nosso escritório, apesar de ter mais de 40 anos, é um escritório jovem, que se reinventa cada ano, né? Assim. Cada dia, na realidade. Nem podemos dizer que é por ano, porque hoje as informações estão tão rápidas e as coisas estão acontecendo de uma maneira tão dinâmica que um ano nós ficamos para trás. Então tem que ser diariamente, tem que estar se renovando. E a nossa ideia com o podcast é isso, né, Luci? Isso. Como a gente conhece bastante empresários, né? A gente sente a dor deles, a gente sente as angústias deles, a gente vê as vitórias deles, né? Então, por que não, né, Delci? Chamar empresários que passaram por isso, colocar temas, né? Que pode ajudar outras empresas, né? Que possam vir aqui compartilhar uma experiência, compartilhar o que fizeram que deu certo, até mesmo compartilhar o que fizeram que deu errado, né? Para que os novos empresários ou para quem esteja passando esse momento, eles não repitam os mesmos erros, né? Eles encurtem o caminho da vitória, né? Mas só para concluir aqui, assim, então, hoje é o nosso primeiro episódio, né? E hoje a gente vai falar sobre quero abrir uma empresa, mas quais os rumos da economia de Canoas? Então, a gente abre agora aqui o nosso primeiro de muitos, né? E até vou botar entre parênteses aqui, daqui a pouco vai estar presente com nós aqui o secretário de Desenvolvimento e de Turismo de Canoas, o Quinho, conhecido como Quinho, o Marcos, e ele vai nos mostrar o que Canoas vai disponibilizar para os empresários. Como o Canoas está se organizando, né? Exato, mudou. Nós estamos em 2023 vindo com uma mudança muito grande aí na política econômica nacional, na política num todo, mudanças de estilos de governos diferentes, um mais liberal, um outro mais fechado.
Então, tem muitas coisas que estão acontecendo na economia nacional, estadual e municipal. Então, como nós vivemos na nossa aldeia, que é Canoas, e cada um, e lógico que esse programa ele é transmitido para o Brasil, para o mundo todo, mas nós temos que sempre olhar para o nosso chão, para o local que nós estamos. Então, hoje nós estamos falando de Canoas, mas assim serve para Esteio, Sapucaia, São Leopoldo, Gramado, Porto Canela, Alegre. Porto Alegre, todas as Toda a regiões, região metropolitana. todas do Brasil todo, É. todas as cidades têm que sempre se voltar para o que ela está pensando para o seu empresário local. Porque não adianta eu ficar focando uma economia nacional quando que o problema às vezes é Regional, local, né? local. Perfeito. Então, com isso, o secretário que hoje nós tivemos que... Tanto é que o nosso programa está sendo colocado mais tarde, hoje, no nosso primeiro dia. Hoje vai ser ao meio-dia, né? Meio-dia, isso. Por quê? Porque a internet, como um todo, e olha, como nós falamos de tecnologia há pouco, está sofrendo com algumas sobrecargas e não está suportando. Então, isso é quase que um problema hoje nacional. Nacional, é isso aí. Então, nós estamos falando... Não é regional, não é de Canoas, é uma coisa nacional. Então, nós vivemos um problema e nós tivemos que atrasar o nosso programa hoje por um problema nacional. E tentar para as próximas arrumar um meio que isso não aconteça mais. Perfeito. Acho que o professor Pérez podia se apresentar, né, Dulci, para nós. Sim. Olha, eu, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade, gostaria de agradecer aos meus irmãos aqui, o Delci e o Cássio, né, que são os gestores principais da empresa Couves. Hoje eu sou um grande parceiro da empresa e queria dizer que esse é um momento ímpar para nós discutirmos essas demandas que envolvem as empresas, né? Se nós formos analisar o artigo 179 da Constituição Federal, que esse ano vai completar já 35 anos, já dizia lá que os estados federados, né, o estado, a União, o estado como um todo e os municípios deveriam implementar ou incrementar, melhor dizendo, a vida das empresas como um todo. E por que é importante nós discutirmos esse tema dentro de um evento através da Couves, que fala que é Couves Business Podcast? Porque na realidade é tão importante hoje as empresas, as micro e pequenas empresas são praticamente 50% da geração de mão de obra, Delci e Cássio, no Brasil, são através das pequenas e microempresas. E nós vemos que existe assim um tratamento. O Brasil é um país que tem muitas leis e poucas leis são exequíveis. Então isso é um outro problema que nós temos, tá? E essa ideia de trazer essa discussão para a localidade, hoje nós estamos falando do município de Canoas, sim, mas nós queremos fazer com que isso perpasse para outras regiões no estado, enfim, fora do estado e até internacionalmente, enfim. Eu acho que isso é tão importante porque nós vamos observar que as empresas hoje, elas não têm esse respaldo necessário, muitas vezes, para poder... O sujeito quer abrir uma empresa, mas ele não conhece, ele não sabe trabalhar, por exemplo, na linguagem contábil, fluxo de caixa. Como é que ele faz isso? O que é recurso que entra na empresa dele, que é dele, e o que não é dele? E muitas vezes ele não sabe fazer isso. O que é, né? De repente ele está usando o dinheiro pessoal dele, pensando que ele está usando dinheiro da empresa dentro da empresa, ou vice-versa, usando dinheiro do recurso da empresa nas questões, nas demandas pessoais dele. Então isso digamos assim, seria uma ponta do iceberg, Cássio. Parabéns pela essa abordagem, Delci, porque isso é fundamental para que nós tenhamos essa condição de dar esse alcance que é importante para as pessoas entenderem. E se fala em Brasil empreendedor, né, o Brasil, na realidade, se diz que o Brasil é empreendedor. Só que eu entendo que talvez nós não tenhamos cultura empreendedora. Está falando, Pérez, que na cabeça do empresário, que é uma pessoa, vamos dizer assim, comum, né? Que teve um desafio em querer montar uma empresa, né? Ele acaba tentando ter como base hoje o que a própria contabilidade exige que ele faça, o governo, as leis, as obrigações, né? E isso, pelo que tu me falou, que eu estou entendendo assim, não é o que ele precisa realmente para administrar seu negócio. Não, ele precisa realmente ter digamos assim, o incentivo, o apoio. E eu acho que é importante vir a calhar bem em relação a esse processo todo que nós estamos analisando aqui, é que tem que buscar apoio de profissionais que entendam o métier.
E essa ideia de hoje, a Covo está de 41 para 42 anos, me corrija aí, Cássio, de 41 para 42 anos. A Covos hoje ela é muito mais que só uma empresa que foi criada lá há 41, 42 anos, que trabalhava a questão contábil. Hoje a Covos é uma empresa que pensa no business. O que é o business? É um grande relacionamento que tu tem que ter. É um network. Hoje o network é fundamental para te avançar em muitas demandas. E eu acho que essa modernidade, né, esse podcast que nós estamos atuando aqui hoje, fazendo hoje, te dá essa condição de tu atingir muito mais pessoas do que se tinha aí, talvez há 10, 15 anos atrás. Eu me lembro, Delci, que há uns 18 anos atrás eu fui assistir uma palestra em Porto Alegre e o palestrante, a palestra era às 8h30 da manhã, e o palestrante, por problema de teto, vinha de São Paulo, não conseguiu viajar para cá. Aí imagina, Cássio, 200 pessoas esperando o palestrante. O que aconteceu? Até ali naquele momento, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, uns 18 anos atrás. O cara fez uma videoconferência. Lá do próprio aeroporto de São Paulo, o cara fez a mesma palestra que ele daria presencialmente aqui. Então, tu otimiza uma série de relações, otimiza custo, uma série de coisas. Eu acho que isso é fundamental. Então, assim, para convalidar tudo isso que nós estamos dizendo para vocês aqui, nós entendemos que você que já é empresário, microempresário, ou você que está pensando em colocar um negócio, realmente reveja conceitos, realmente busque apoio de profissionais que possam alavancar o seu negócio. Porque para abrir, né, Pérez? Até fazer uma pergunta pro Delci direto aqui, porque para abrir uma empresa hoje é fácil, né, Delci? O que a gente precisa? Vamos lá, eu sou uma pessoa que precisa ou quer abrir uma empresa. O que eu preciso para abrir uma empresa? Hoje é fácil isso, né? Na realidade, né, Cássio, hoje, nos dias de hoje, está mais fácil abrir do que há um tempo atrás. Muito mais fácil. Mas segue algumas burocracias legais. Começamos pela viabilidade, né? Tu tem que ver a viabilidade da atividade, quanto ao local que tu vai abrir uma determinada atividade empresarial. Porque se eu quiser abrir uma indústria, por exemplo, no centro de Canoas, eu não consigo. Exatamente. Tu tem que identificar o que é permitido para determinado local. Isso tu vai ver através da viabilidade. Porque cada cidade cria o seu plano diretor. E o plano diretor embasa todas as coisas que acontecem entre as construções da cidade, construção, tamanho dos prédios que são construídos, tipo de construção e também as atividades econômicas. Uma indústria, ela tem que se instalar em algum local previamente permitido pela Secretaria de Desenvolvimento, pelo que vai liberar os alvarás e tudo mais. E aí tu falou de uma indústria, mas isso serve para outras atividades também, como transportadoras, que não pode ter em local residenciais por causa de barulhos, movimento de caminhões. Então, hoje serve, isso tem produtos que ser... inflamáveis, enfim. Sim, e aí coisa, né? Muitas atividades, né, Pérez? Por quê? Porque com isso, tu tem que entender as lógicas do porquê disso. Porque antes as pessoas construíam um pavilhão num bairro residencial e botavam para alocar lá, e aí vinha uma indústria metalúrgica, instalava lá, botava uns marteletes, umas máquinas pesadas que faziam barulho, e às vezes virava à noite trabalhando lá, incomodava todo mundo. Com isso, então, criou-se um regramento para também dar qualidade de vida para a população. E é justo. Entendi. Então tem que ter o seu local para descanso, tem que ter o seu local para trabalho, e isso tu localiza onde? Através da viabilidade, onde é que tu vai colocar o teu negócio. Que é a primeira etapa, então. Primeira etapa. Primeiro é reunir os documentos, né? Hoje, que é fácil isso, né? Desse... Aí a questão de documentos, isso aí o contador vai orientar como fazer, quais os documentos necessários, e também depois vai dar sequência, onde pode, onde não pode, porque às vezes tu vai num local, numa imobiliária e loca um espaço lá, vou locar lá um pavilhão, a imobiliária ela vai locar. Ela quer locar, né? Ela quer locar, mas tu tem que saber se ali a atividade que tu quer colocar naquele local realmente vai poder colocar ali. E a viabilidade que vai me responder isso. A viabilidade que vai responder. Porque na viabilidade que ele diz, eu quero botar uma revenda de automóveis aqui. E aí o contador vai encaminhar uma viabilidade e lá vai dizer, olha, nesse endereço que tu me passou aqui, aceito ou não aceito. Às vezes o próprio local
tem problemas. Uhum. Problemas de que ele não tem a licença da prefeitura, foi construído de uma forma irregular, Entendi. ou não tem a licença dos bombeiros Para poder funcionar. para poder funcionar. Aí tu tem que então criar todo Ou exige mais ou tem a licença, mas não para aquela atividade. atividade. Então tudo tem que ter uns cuidados. E para aí tá os contadores que podem ajudar. Uhum. E em geral, né? E depois disso pronto, aí segue toda uma normativa que não é o contador. Isso é uma coisa que tem que deixar bem claro. Não é um contador ou outro que vai fazer a diferença. Existe uma legislação federal, uma legislação estadual e uma legislação municipal que criam as normas para um funcionamento de um negócio, onde que tu vai ter obrigações acessórias para serem entregues, onde tu vai ter impostos e encargos. Então tem as suas obrigações que tem que ter cuidado. O que o empresário também tem que entender que o que o Pérez falou há pouco sobre questão de administração é principal nisso aí. É o empresário entender do negócio administrativamente. Porque geralmente hoje, me corrija se eu estou errado, eu sei pela minha, tenho experiência muito menor que a tua, né? Como escritório de contabilidade, mas hoje os profissionais que abrem empresas, né, os empresários, né, eles conhecem muito do negócio dele, mas não sabem administrar. Eles conhecem do negócio. Não sabem fazer gestão. Isso. Por exemplo, vamos lá, o cara é uma loja de carro, uma revenda de carro, por exemplo, né? O cara é bom vendedor, o cara sabe comprar, sabe vender, é bom vendedor. Mas quem é o público dele? Quem é que ele quer atingir? Isso ele sabe fazer, ele sabe vender, ele sabe comprar, só que administrar o negócio dele é tocar lá a parte administrativa. A questão interna, os colaboradores dele. Contratar pessoas, fluxo de caixa, como tu comentou, ter os controles que vão fazer a empresa criar alicerces, né, para ir mais longe, né? Sim. Isso é uma coisa que a gente acaba observando como contadores, que o cara é muito bom no que ele faz, mas para administrar o negócio ele não sabe muito, né? Assim. Porque o que acontece? Quando ele está vendendo um carro por semana, um carro cada 15 dias, o negócio dele está indo, ele se vira. Aí ele vê que está ganhando dinheiro, ele quer crescer. Então, aí ele começa a ampliar. Ele bota vendedores, ele começa a vender. Mas aumenta a sua... começa a vender um carro por dia, começa a ganhar mais. E aí ele deixa de ser vendedor e passa a ser um administrador do negócio dele. Agora eu sou o cara que vou tocar meu negócio, não vou aí vender mais. Ele resolve, então, ampliar o espaço, criar uma oficina dentro, assistência, e aquela coisa, um negocinho que era pequeno, começou a criar corpo. Próspero, um negócio bacana, né? Começou a criar corpo, mas só que mudou a dinâmica. Mudou totalmente. Agora ele não é apenas conflito de pessoas. Ele não é mais apenas um vendedor de carro. Agora ele é um empresário. E como tal, ele vai ter que gestar realmente, ser gestor de conflitos, gestor de administração, fluxo de caixa, que nem o Pérez comentou. Ele vai ter que ter um planejamento estratégico. Ele vai ter que ter várias situações que ele, às vezes, ele nem sabe como funciona isso. Então, você está dizendo, se o cara é bom, nesse exemplo, né, se o cara é bom vendedor, ele vai vender. Vai ter possibilidade de crescer. Agora, manter o negócio depois que está grande, esse normalmente é o grande desafio, esse é o grande problema do empresário. Se me permitem, existe uma grande diferença entre o vendedor e o administrador, né? E aí aproveito para fazer uma relação aqui entre a venda e marketing, né? Geralmente as pessoas é conflitante a questão da venda. Não, são duas situações completamente diferentes. Eu vendo tudo aquilo que eu tenho dentro do meu negócio, da minha empresa, eu posso vender. Né? Vamos pegar um exemplo de uma ferragem. Um exemplo bem prático para vocês entenderem. Chega numa ferragem hoje, vai pedir lá um material X, que daqui a pouco ele tem esse material lá guardado há 4, 5 anos, ele nem sabe mais o custo, o que gerou aquilo para ele de custo, e qual é o valor, mas ele pagou, R$1 e daqui a pouco está vendendo por R$10, de repente ele está ganhando dinheiro, o cara em cima disso, nem sabe que está ganhando dinheiro em cima disso. Por quê? Perfeito. Porque na realidade isso muda de tempo em tempo. E nós temos vários exemplos no Brasil, né, de empresas grandes, empresas pequenas. As empresas pequenas até, infelizmente, a mortandade de uma empresa pequena no Brasil
em torno de 2 anos, né? Quando o cara consegue se manter, é 2 anos. Por quê? Porque ele não tem essa capacidade de fazer essa gestão do negócio dele. Muitas vezes ele é vendedor, mas ele não sabe divulgar isso lá fora. E daqui a pouco o mercado vai mudando. Nós falamos aqui hoje, nós estamos fazendo hoje um podcast que talvez alguns anos atrás ninguém nem imaginava que um dia poderia surgir um podcast. Né? Antes, nós estávamos ainda no informal aqui conversando, tu comentou um número de CNPJs que tem em Canoas. Sim. É interessante dizer o seguinte, ó, o Brasil hoje existe uma média que cada 9 brasileiros, um tem um negócio próprio. Então imagine bem, o Brasil hoje tem, estima-se 212, chegando o secretário aqui, bom dia secretário, tudo bem? Imagina-se que o Brasil tenha hoje 212 milhões de habitantes, mais ou menos. Se nós dividimos por 9, quantas micro e pequenas empresas nós temos no Brasil? Mas especificamente em Canoas, que bom agora, Delci Castro, está chegando o secretário Quinho, nosso grande amigo, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Canoas. Canoas é uma cidade diferente. Canoas hoje tem 300 e poucos mil habitantes e tem 116 mil CNPJs. Então, olha só, a grande pujança dessa cidade. Agora, vamos perguntar, será que todas essas empresas, Cássio, Delci, estão operando hoje? A gente sabe que não. Acredito eu que no mínimo 30% desses CNPJs ou eles estão já inativos ou sem movimento. Isso. Inaptos, porque às vezes o próprio empresário, ele abre o CNPJ e ele começa a movimentar, mas ele não entrega as obrigações, ele não faz a base que tem que ser obrigado a fazer. E com isso, o próprio sistema da Receita Federal, Estadual, Municipal vai lá e tranca o processo. Tranca. Mas ele continua usando, ele achando que... Deixa inapta, inativa. Um dia dá problema. E o Cássio falava anteriormente, tu também, Delci, um negócio que as pessoas têm que entender. Às vezes, a questão do abrir empresa realmente não é difícil, né? Não, é fácil. Hoje a forma de abertura de uma empresa é simples. O problema é que dependendo do segmento que essa empresa atua, tu tem que ter uma licença de instalação, licença de operação, até efetivamente conseguir um alvará, né? Isso é um outro problema, porque a gente ao longo do tempo também vê que as empresas têm uma dificuldade em buscar um alvará. Mas aí entra o Quinho, né? Mas vamos apresentar aqui. Vamos apresentar o secretário Quinho. Marcos, secretário, por favor, se apresente aí para nós aí. Tá ok, bom dia. Primeiro pedir aí um entendimento do meu atraso. Tem novidade para nós. Tem boas novidades. Tá perdoado, então. Tá bom, obrigado, Cássio. Boas notícias. Mas ontem colocava pros meus amigos, né, o Delci e o Sérgio, que não era nem a questão de pedir desculpa pelo atraso que eu chegaria, mas entendimento. O Pérez. Pérez, pô, eu sempre com... eu tenho um amigo em comum que é Sérgio Pérez também, que é o nosso deputado estadual do partido. Como o Pérez é um homem que a qualquer momento pode estar ocupando um espaço desses, a gente comete esse equívoco. Mas, enfim, que o entendimento de um processo muito importante para o município de Canoas, que posso em seguida já colocar para os senhores. Mas aqui agradecer o convite do Delci, que é um amigo, é um profissional extremamente reconhecido no nosso município, que participamos da mesma confraria, né, de empreendedores, de pessoas que se preocupam também com o desenvolvimento econômico do município. O Pérez, que é uma referência para nós na cidade, né, um professor muito importante, uma conduta sempre a ser seguida. O senhor é uma referência para mim na vida pública. E o Cássio, obrigado pelo carinho aqui de também estar me recebendo. O atraso se deu, só sendo bem objetivo, existe um processo, um sistema dentro do município de Canoas, que é gerenciado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é a captação de novos empreendimentos, novas empresas, para que a gente possa utilizar mais adequadamente os vazios urbanos, os espaços urbanos que nós temos. Nós temos uma série de espaços urbanos, nós estamos falando aí em mais de 120 hectares distribuídos em algumas regiões do município, que ao invés de serem ativos, que gerarem tributos, gerarem emprego, se tornam passivos para Canoas. Porque tu tem que manter cuidado, não está gerando um IPTU, não está gerando um INSS, enfim, toda essa carga que é matéria dos senhores com muito mais profundidade do que eu. E que nós precisamos otimizar. Então, além da questão do edital, de publicar a possibilidade de acessar essas áreas, Canoas se preocupou há uma década atrás em criar uma legislação, que é a 5.600, que é o Fundecam, Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico para Canoas,
em que permite os empresários apresentarem um plano de negócios que venham atender especificamente, Delcy, o interesse público, ou seja, a criação de novos tributos, a geração de receita, as vagas de trabalho, exatamente. Gerar a economia da cidade, né? Toda uma cadeia produtiva, exatamente, Cássio. Então, essa legislação, ela foi criada, nós agora, desde a gestão aí do prefeito Dr. Nedi, deixamos ela mais objetiva, tem um checklist claro para poder acessar essas áreas. Isso facilita a vinda do empresário, né? Sem dúvida. E o primeiro resultado que se tem, Cássio, que foi a responsabilidade de estar à frente da secretaria a pedido do prefeito Dr. Nedi, foi essa questão da vinda da Pantaneiro. Essa é a novidade, né? Essa é a novidade. Nós estamos reunidos agora no gabinete do prefeito, consolidando, formalizando essa parceria. A empresa Pantaneiro vai se instalar ali na rua Frederico Zanã, onde nós já temos a refinaria Alberto Pasqualini, temos a usina de asfalto, temos o crematório. Vai se instalar ali numa área de 8.200 metros quadrados. A Pantaneiro é a maior fabricante de capas de chuva para motoboys e para EPIs, botas, luvas, enfim, todo esse material em PVC e nylon. A fábrica vai se estabelecer. Vai se estabelecer em Canoas. Hoje está em São Leopoldo, esgotada a sua possibilidade de aumento de produção. Então ela vem de uma área bem menor, bem mais reduzida de São Leopoldo para essa área do município. Ela teve um faturamento em 2021 de 62 milhões, um acréscimo de 19%, chegando a quase 73 milhões e meio em 2022. E a perspectiva dentro dessa nova área que chega a 130 milhões de faturamento, com uma geração de 600 empregos diretos. Então, uma notícia espetacular. 600 vagas em aberto em Canoas. Olha exatamente. Aí nós vamos ter em breve. E um compromisso, a gente teve o cuidado de tomar, é que essas vagas, Pérez, sejam todas prospectadas dentro do município de Canoas. Isso é importante. Nada contra o conjunto que eles já têm, porque eles criam muitas MEIs que podem permanecer até em São Leopoldo e manter algum nível de emprego lá naquele município. Mas para Canoas serão prospectados todos aqui, todos os espaços. Sem contar a região, vai ter que ter restaurantes para atender essas pessoas. Enfim, gera um valor agregado que não tem nem como mensurar às vezes. Diretamente, né? Tu pode acrescentar que tu pode dizer que dá 600 diretamente, mas indiretamente movimenta novas empresas que vão se estabelecer na volta, enfim, famílias que vão depender, enfim. Nossa, que excelente. Caso exatamente isso. Toda essa situação que passa a ser consequência da vinda da empresa é muito importante, até porque eles têm uma política dentro da empresa de buscarem muitas MEIs, muitos pequenos empresários, através principalmente do segmento de costura, dar o treinamento, facilitar o financiamento da compra de equipamento para que se tenha no seu próprio nicho, às vezes na sua própria residência, atingindo exatamente o que tu colocou. Aquela região que tem uma população em situação de vulnerabilidade, muitas vezes, que vai estar recebendo treinamento, competência e uma questão que é fundamental para qualquer um, que é a dignidade de estar empregado. Legal. Até, Quinho, eu vou abrir um parênteses aqui para falar um pouco. A ideia nossa do podcast e que a gente botou até School, que seria uma escola de negócios para pequenos e médios empresários. E hoje nós viemos aqui então com o título, né? Quero abrir uma empresa, mas quais os rumos da economia de Canoas? De Canoas, né? Por quê? Porque é a nossa aldeia, né? É o nosso local que a gente está hoje implantado e criando rumos para os nossos negócios e novos negócios. E nós, da Decouves, sempre buscamos os networks, sabe? Que a gente tem assim, relacionamentos, abre portas para empresários e quer ajudar eles. Nós não nos preocupamos diretamente. Lógico que nós da Decouves temos um planejamento estratégico nosso, planejamento financeiro, nós temos todo um trabalho como voltado empresa, interno, como empresa. Mas empresários, né? Dentro do nosso planejamento estratégico está o crescimento dos nossos clientes, dos nossos parceiros. Porque se ele não crescer, a gente entendeu que quanto mais nosso cliente crescer, mais nós podemos crescer. Podemos crescer, exato. Então, deixar ele mais forte, né? A ideia de deixar ele forte é deixar uma economia forte, deixar um mercado forte. Então,
com esse título de o que nós esperamos de uma economia de Canoas, e a gente pode abrir até pensando assim, ó, eu não vou falar agora aqui de State, Sapucaia, nem quero que fale, até porque é secretário de Desenvolvimento Econômico de Canoas, e eu quero que tu fale e nos dê uma perspectiva do que tu espera, e o que nós vamos fazer por Canoas, o que hoje, tu como secretário, junto com o prefeito Nedir, o que nós podemos esperar dessa atual gestão municipal. Perfeito. Se tu me permite, por favor, para aproveitar o gancho, fica bem à vontade. Eu acho que é importante o seguinte, né? Eu dizia aqui antes, secretário Kim, que eu não sou muito factível a leis, né? No Brasil cria-se muitas leis e poucas são exequíveis, né? E nós temos, e eu falava no início desse podcast hoje aqui, que nós temos na Constituição, no artigo 179, que já vai fechar agora de 5 de outubro de 2023, 35 anos, um artigo 179 que fala exatamente do apoio dos entes federados a empresas, sejam elas pequenas, micro, médias, enfim, grandes, como um todo. E mais recentemente, nós temos a Lei 14.195, que ela é de 28 de agosto de 2021, que ela cria a Lei de Liberdade Econômica, né? Então, dentro desse contexto, aproveitando o que o Delcy comentou, que o Cássio também está falando aqui, sobre a possibilidade de nós alavancarmos a vida de principalmente aquele pequeno empreendedor que não sabe, ele abre um negócio, para abrir um negócio dele é fácil, mas ele não sabe gestar esse negócio dele, não sabe fazer a gestão do negócio dele. Exatamente em cima disso, o que o senhor pode trazer de ideias positivas para nós em relação a Canoas? Em termos de desburocratização, porque nós ainda entendemos, e aí eu trago um exemplo pessoal. Eu fui secretário adjunto da SMIC em Porto Alegre e eu tinha uma coisa que me incomodava, que o empresário ele tinha que ir em 4, 5 lugares para conseguir encaminhar o alvará dele. Isso era um absurdo. Porque a sede era num lugar, o outro espaço era no outro lugar, enfim, ele ia em 4, 5 lugares. O que nós fizemos na época? Criamos o alvará eletrônico para facilitar a vida do cidadão enquanto empresário. E outra coisa interessante é que muitos empresários diziam para mim o seguinte: mas essa secretaria só existe para atender grandes empresas. Eu digo, não, vamos atender pequena e microempresa também. Tanto é que dentro da secretaria eu criei um espaço, uma sala, né, onde naquela sala eu coloquei 3 ou 4 estagiários só para atender pequeno e microempresário. Então isso são coisas positivas, favoráveis, e eu tenho certeza que o senhor, com a capacidade que tu tens em relação à questão de gestão, conhecendo bem a questão pública, já foi vereador inclusive em Canoas, o que nós podemos falar para essa pessoa que está nos assistindo agora, que quer saber o seguinte: olha, eu quero colocar um negócio, mas eu quero, de alguma forma, buscar o que a prefeitura pode me incentivar para fazer isso, né? E, obviamente, ele vai ter que ter um profissional para dar o suporte dele. Eu acho que isso é importante, por isso que a gente fala que a ideia do Coves Business School, né, exatamente para trabalhar essa questão do business, são vários tipos de negócio, e aí entra a questão do network e, obviamente, o ente público ele está envolvido no processo. Perfeito. Obrigado, Pérez. Primeira situação que me facilita um pouco o desenvolvimento da nossa atividade lá na Secretaria é que eu estava no Legislativo como vereador quando o projeto de lei veio para a Câmara e fui relator desse projeto de lei da liberdade econômica. O que me coloca, pelo menos, um pouco mais acompanhando as questões de avanço que a legislação traz. Dentro da secretaria, e aí eu não me inibo de fazer qualquer tipo de avaliação em relação a qualquer município, nós tivemos no primeiro mês um encontro com uma representação dos contadores. Alguns do grupo aí que vocês representam estiveram lá. Bresolim, pode ser? Pode ser que pode, é um que atua ali junto, e, enfim, levou um grupo lá para conversar e nos colocaram em alguns lugares, né, de alguns municípios que tinham algum avanço em relação a Canoas. Então a gente não teve nenhuma dificuldade de buscar dentro desse município. Visitamos Porto Alegre, visitamos Esteio, Novo Hamburgo, Alvorada, Gravataí, enfim, para buscar situações em que a nossa gestão aqui no desenvolvimento poderia melhorar e se qualificar. Um processo que será fundamental, né, que nós estamos buscando o quanto antes estar à disposição, é a questão da rede SIM. Hoje, como é que nós temos um movimento? É exatamente como o Pérez colocou. Tu chega na secretaria, seja um micro, uma MEI, seja um empresário de médio porte,
ele entra e tem que passar por... Nós temos o cuidado de ter no próprio corpo da Secretaria todos os guichês da Secretaria de Saúde, Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Habitação e Fazenda, para que facilite ao empreendedor a busca das licenças, dos alvarás e dos alvarás e das documentações necessárias, assim como a junta comercial. O que se busca com a Rede Sim? Se busca que quando o empreendedor buscar a secretaria para formalizar o seu negócio, ele não tenha primeiro que ter a presença dele junto da secretaria. Presença física. Exatamente, não abrir mão, mas isso como um facilitador. Puder buscar essa relação através do processo online, não porque a gente queira inibir, a secretaria sempre vai estar à disposição. E ele ele entra com um pedido na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e aí nós utilizamos um software chamado MVP, Movimento Virtual de Processos, e aí da Secretaria passa para a Secretaria A analisa, a Secretaria passa para B, para C e para D. O que se busca com a Rede Sim? E nós optamos por uma contratação de aplicativo. É para que a gente possa tratar esses dados de forma adequada. Quando o empreendedor entrar online com o seu pedido, ele entra em todas as secretarias ao mesmo tempo. Então, todas as secretarias ficam visualizando o processo na mesma velocidade, e o empreendedor sabe, se faltou algum documento em alguma situação, ele não tem que aguardar que aquele processo saiu da saúde, foi para o desenvolvimento urbano, e aí ele ficou sabendo que aqui falta uma documentação. Bom, ele atendeu o desenvolvimento urbano e habitação, saiu do desenvolvimento urbano e habitação e foi para a fazenda. Aí apareceu outro entrave. Ele vai poder ter isso alinhado no mesmo momento, o que vai dar muita celeridade ao processo. Mas nós entendemos também, como bem colocado para vocês, a necessidade da desburocratização. Então nós temos uma meta para a secretaria, né? A questão de alvará de referência, de localização, entregar em 24 horas, no máximo em um dia. E para que a gente pudesse utilizar essas perspectivas de sejam alvarás e licenças em tempo reduzido, no máximo em 72 horas em alguns casos, nós conseguimos reclassificar dentro da legislação da liberdade econômica de 278 quinais que nós tínhamos de baixo impacto para 488. Isso vai classificar uma série de empreendimentos, como tu bem colocou, que são os geradores de emprego, que são as pequenas empresas que realmente movimentam a economia. Para que eles tenham mais agilidade. Então, esse ganho que se tem no baixo risco... O que tu está me dizendo é que de um grupo de 70 e poucos quinais lá... Que é 277. De quinais é atividade, que a empresa se enquadra, que era muito mais rápido de conseguir a liberação, ampliou para... 488. Então, isso vai ser mais rápido ainda. E de médio impacto para 613. Então, nós temos um ganho muito grande que exatamente que atende essa solicitação. Eu cheguei aqui, me desculpa um exemplo bem pontual, Delci. Nós chegamos na secretaria e nós temos um grupo muito qualificado. A gestão do Marcos Vinícius lá, ela tem, não vou ser hipócrita, alguma presença, algum DNA próprio, mas um quadro extremamente qualificado e facilitado também para um entendimento muito claro por parte do prefeito o que ele quer da secretaria. Nós utilizamos papel e carimbo ainda para dizer que dar uma declaração para dizer que a tua empresa não precisa de declaração, ela está isenta, ela não precisa. Então, quer dizer, é um desperdício de tempo, é um desperdício de material. E tem custo, né? Tudo isso tem custo. Tudo tem custo. Claro. E o servidor pode estar fazendo uma outra situação. E nós, só para fechar, para não monopolizar a fala, nós estamos buscando, novamente, o selo diamante do Sebrae. Hoje a Secretaria tem um selo ouro. Mas não para ter o selo diamante do Sebrae. Não é isso, não é ter o símbolo lá físico, um troféu, não é isso. É que o selo diamante do Sebrae requer uma série de práticas de desburocratização, de celeridade, de conforto. Agora nós vamos ter uma sala de coworking dentro da secretaria, que o empreendedor pode chegar lá, vai ter acesso a computador, vai ter acesso a livros, a legislação, ao próprio sistema online que vai te permitir, para ter esse conforto. Então, nós estamos em busca de vamos conseguir nos próximos meses esse selo, que não retrata a questão do reconhecimento através de um troféu, mas assim retrata de um serviço público qualificado e desburocratizado. Kim, deixa eu te perguntar, não vou poder passar se perguntar aqui, né? Canoas, pelo que tu está nos comentando aqui, comparado aos outros municípios, assim,
todos estão assim na mesma velocidade de Canoas, todas estão pensando semelhante, ou Canoas tá meio isolado nesse sentido de tecnologia, de buscar qualificação, de buscar desburocratização? Como é que tá Canoas comparado aos demais? Só pra gente ter uma ideia, né, Claro. de repente é normal isso, né? E aí, aproveitando, vou deixar o Kim meio... Porque é meu amigo, né? Sim, meu amigo, sim. eu posso deixar em meio em saia justa e vou perguntar assim, Kim, isso que tu falou a respeito de um alvará em 24 horas, no máximo até 72 horas, eu já ouvi. E de outros, não tu. É a primeira vez que eu escuto vindo de ti. Eu confio. E eu acredito que agora isso possa acontecer. Porque muitos já prometeram, tá? Que em 24 horas, ou o processo agora ele sai da junta, quase que automaticamente já sai libera. O alvará, já libera o alvará junto. Isso foram promessas já feitas por alguns prefeitos. Eu nem vou falar em secretários, mas alguns prefeitos usando isso talvez ou como discurso eleitoreiro, promoveram esse tipo de situação que não vieram acontecer na prática. Talvez um ou outro MEI conseguiriam isso, mas empresários que realmente precisariam de alvarás para emissão de notas e tudo mais, nota de serviço, acabou retardando isso e chega a levar às vezes mais de 30 dias para a pessoa, depois de já ter o CNPJ, já está com tudo pronto para ele conseguir emitir uma nota de prestação de serviço. Sendo que ele já está trabalhando e já está precisando faturar. Às vezes já está até mais de 60 dias no trabalho, já está que receber e leva mais uns 30 dias para ele conseguir emitir a nota. Aí, com isso, eu te disse assim, vou te deixar em saia justa, porque eu quero o nosso bem e quero o nosso do município. É nós conseguir fazer com que isso realmente, essa promessa de 24, 72 horas, realmente se aconteça, sabe? O que tu tem para nos dizer disso aí? Perfeito. Eu vou responder primeiro ao Delcy, depois já retorno à questão da analogia com os demais municípios. Te colocar 3 ou 4 situações. A primeira, quem tiver na atividade pública sabe que perde um pouco da personalidade física da questão de não se manifestar ou ter uma postura que se exija cobrança. Então, primeiro, não é a nossa amizade que nos separa, em nenhum momento nos distancia pelo teu questionamento. A pergunta é técnica, ela é profissional e ela é feita devidamente porque eu estou numa função que ninguém me obrigou a estar e tenho obrigação de servir. E tu é empresário, né? Eu tenho um pouco da dor, eu sinto um pouco das dores que nós colocamos. Então, deixar isso bem claro. A segunda situação seria... muito fácil eu pegar um espaço tão nobre, com pessoas de tão nível intelectual, e dar um discurso, eu teria facilidade de colocar uma série de situações que a gente pode elaborar e não aplicar na prática. Então, no mínimo, a obrigação que eu tenho é de dizer de que forma se faz isso. A Rede Sim vem para fazer essa qualificação. Esse aplicativo que vai fazer a interface entre os trabalhos da Prefeitura e a Rede Sim é fundamental para que isso aconteça. Eu retificaria, e aí sem nenhuma preocupação, porque ela é uma retificação que eu solicito por questão técnica, eu não conjugo nunca o verbo prometer. O que eu estou colocando é quais são os passos que irão acontecer para que exatamente venham ao encontro do que está solicitando. Responder pelos gestores anteriores, seja em que esfera for, eu me inibo porque não sei quais as dificuldades que foram enfrentadas e qual é o compromisso que esse gestor vai e que prepara. Mas assim... Que tipo de política foi adotada naquele governo? Também não, sabe, né? Mas eu fico muito confortável com a cobrança, porque eu sei que faz parte da minha situação, que nem na minha loja, lá na empresa, a gente não gostar que um cliente faça alguma crítica ou faça alguma sugestão para nós. Isso vem muito bem. Então eu só te coloco assim, esses parâmetros, eles são muito importantes, mas o tempo, aí eu preciso disso, eu estou exatamente há 88 dias na secretaria, e eu só pediria assim um prazo para que eu pudesse retornar aqui e dizer, aquela cobrança que foi feita e o prazo que eu estou pedindo em torno de 60 dias já está acontecendo, porque diferente da iniciativa privada, que são as empresas que vocês lidam muito, a gestão pública ela não permite que eu diga assim, o Cássio tem o melhor aplicativo que eu acho que vai colocar bem lá na secretaria e fazer a compra direta do Cássio. E aqui cabe uma crítica, a lei de responsabilidade fiscal ela jamais qualifica.
ela teoricamente traz uma segurança jurídica de fazer uma compra com legalidade, mas o menor preço não é o melhor preço. O menor preço não é o melhor preço. E muitas vezes a gente adquire, seja um software, seja uma empresa para executar um trabalho, a gente tem muita dificuldade. Mas só estou colocando isso para um entendimento geral. Então, assim que nós tivermos esse processo da Rede Sim formatado, nós vamos ter uma série de avanços. Contudo, essa questão do alvará em 24 horas em alguma situação e outras em 72, elas vêm ao encontro da questão da reclassificação dos quinais e vêm para atender a manifestação que o Cássio fez. Quando a gente buscou, Cássio, nos outros municípios, qual o trabalho que está sendo realizado, e eu te respondo assim, que em algumas áreas os municípios... Isso foi feito, isso foi pesquisado nos municípios. A gente recebeu, porque assim, que nem a gente fez uma apresentação do nosso planejamento estratégico anteontem na SIX. E a gente recebeu uma série de sugestões, assim como nós já vemos recebendo. E essas sugestões para nós são aprendizados. E as nossas decisões da Secretaria se tornam muito mais assertivas recebendo isso. A crítica, não é que foi feita, né? Ou a sugestão, ela se torna melhor. Então, quando a gente... vocês deviam visitar esse município. Fizemos todas essas visitas, fomos muito bem recebidos. Alguns municípios, Cássio, tem avanços em relação a Canoas. Outros têm grandes atrasos. Nenhum município tem um parque tecnológico que nem Canoas. Legal. Nós temos o PCI, vamos estar, final do mês de março, aqui desenvolvendo o trabalho na Salt Summit, apresentando principalmente o Fundecam, essa legislação que capta empresas que tenham a mesma sinergia do parque, que lá nós já temos 3, tem uma quarta empresa, a Quântico, um grande data center se instalando. Então, isso tudo nos coloca num diferencial que reflete no quê? Naquilo que tu colocou. Geração de empregos, avanço no nosso PIB. Hoje nós temos um PIB em torno de 19 bilhões. Pudemos avançar isso consideravelmente através do Parque Canoas de PCI. Depois dele tomado, nós temos uma perspectiva de chegar em 30 bilhões de PIB para Canoas. Enfim, quanto à questão do Delcy, só para reforçar, me dê um pequeno prazo. A questão dos alvarás é muito rápida, para daqui 1 semana, 10 dias, vocês vão sentir uma drástica diferença em cima da celeridade da entrega da documentação, ou então até da falta, da não necessidade do papel, trabalhar mais digitalmente, que isso vem ao encontro, a tecnologia vem ao encontro de facilitar nossas vidas. E quanto à questão das comparações, tem sim municípios que a gente vai buscar esses cases legal. Sem nenhuma dificuldade de vaidade, aplicar em Canoas, mas principalmente a ferramenta, Pérez, da Rede Sim, essa nos coloca a outro patamar. Dos 497 municípios, uma grande maioria já aderiu à Rede Sim, mas não tem esse aplicativo, essa possibilidade de tratar os dados. Então, devemos ter aí menos de 3% dos municípios com isso. Canoas, muito rapidamente, ainda este ano, vai estar utilizando essa ferramenta para melhor atender. Secretário Quinho, eu acho que é importante falar uma coisa aqui que eu vejo assim fundamental em termos de mercado, né? Nós temos aí ao longo dos anos, nós temos um tripé, né? Que é exatamente os governos, né? A educação e as empresas, né? Se não tiver uma sinergia, porque as coisas são exatamente transversas, né? Elas entram, entremeiam uma em relação à outra. O senhor falava em relação à questão do alvará, a gente sabe a dificuldade, quer dizer, o alvará vai depender da Fazenda liberar, vai depender, de repente, da lei lá de 26 de dezembro de 2013, que é o PPCI, hoje, dependendo do segmento que tu vai atuar, vai ter que ter uma licença especial para poder atuar em determinada região, né? Como a questão da indústria, que tipo de indústria é, que tipo de produto ela opera, enfim, todas essas questões. Mas nós conversamos esses dias, até pessoalmente, e uma ideia que eu tenho trazido já há algum tempo para o Delcy, de Canoas, e aí uma ideia que eu lhe trago, eu tenho certeza que o senhor digamos assim, aprova essa ideia de criar em Canoas um grande centro de referência empresarial, que seria para atender exatamente essas pessoas, essas empresas que têm mais dificuldade em buscar. Por exemplo, a grande empresa não tem dificuldade em buscar financiamento, a grande empresa não tem muita dificuldade em fazer gestão, mas o pequeno microempreendedor, ele tem muito mais dificuldade de buscar esse tipo de coisa. Eu sugeri, há alguns anos atrás, e essa minha ideia não foi ouvida por ninguém, até vou falar um pouco sobre isso aqui agora, porque eu acho que é importante. Nós poderíamos ter dentro de Canoas, de repente, que o município, através de uma determinada empresa, um determinado segmento, pudesse criar um sistema de microcrédito. Eu me lembro que em 2000 eu fui presidente de uma OCIP, de 2007 a 2011,
e nós fazíamos projetos enormes com todos os ministérios. Por quê? Porque, na realidade, nós atendíamos aquela demanda mais difícil para o pequeno e microempresário. Nós tínhamos o microcrédito, que era gerado dentro de vários municípios, e a pessoa que toma o microcrédito, esse micro e pequeno empreendedor, ele é muito menos inadimplente do que em outras situações. Então, isso que eu lhe coloco. Quem sabe transformar Canoas com um grande polo, um grande centro de referência empresarial, e eu sei que o senhor é factível essa ideia. Como é que o senhor vê essa possibilidade aí? Perfeito. Só para fazer uma analogia, dentro da governança do PCI, do Parque Canoas de Inovação, sim, nós temos exatamente a tríplice hélice, que tu com muita propriedade sugere. Governo, a associação que representa todas as empresas e a academia. Nós não temos que fugir disso. Sim. Nós vamos facilitar todo o processo de gerenciamento. Seja como homem, seja como gestor da iniciativa privada, da pública, o Marcos Vinícius, o Quinho, eu tenho, assim, talvez com um desejo, assim como o Cássio tem, como o Delci, como tu, Pérez, de deixar boas marcas, de deixar boas referências. A vida não me prepara na totalidade de ter o expertise em todas as áreas. Tampouco eu acredito que algum processo também, como pai, como filho, como empreendedor, como cidadão, ele não possa ser melhorado. Eu acredito que possa ser melhorado. O que nós temos que fazer é sentar e a 4 mãos e a várias mãos desenvolver esse processo. Se nós pudermos, dentro da secretaria, dentro da gestão, da atual gestão presente, dentro do relacionamento que eu tenho contigo, com os demais, deixar esse legado, principalmente para esse público que fica tão distante, como tu bem colocou. Quando tu tem uma série de garantias para ofertar para o mercado, tu consegue, entre aspas... É fácil comprar recurso e com baixo juro, com baixíssimo juro. Agora, não tendo só uma boa ideia... Tu tem que ter estruturas que peguem essa boa ideia, conduz ela, e aí principalmente na parte de financiamento. Perfeito. As grandes cooperativas que trabalham com questão financeira, elas estão aí, mas estão aí para quê? Para buscar uma aderência em cima de um projeto, um planejamento que apresente. Eu acho que não precisaria nem convidar, mas gostaria muito, Pérez, que a gente junto, dentro da secretaria, trouxesse esse teu expertise, que a gente criasse, elaborasse. Nós já pensamos algumas situações, mas vai ser fundamental essa bagagem, e eu recebo isso assim muito bem. Se ao fim da minha passagem, nós estamos lá, né? Ao fim da passagem da secretaria, nós puder deixar alguns legados, e entre eles o que tu propõe, vai ser de grande satisfação da minha parte também. Só para concluir, Cássio, aqui é que na realidade, isso que o secretário está falando aqui é a questão de aproveitar, que nós chamamos de benchmarking, né? Que é aproveitar as melhores práticas de outros municípios. Eu acho que isso pode valer para todas as empresas, né? Todo mundo pode. Porque hoje tu copia muitas coisas, tu pega a ideia de alguém e vai lá e coloca aquilo em prática. E eu vejo que exatamente as pessoas têm muita dificuldade nisso, né? E ter ferramentas, né? Como essa que nós estamos fazendo aqui, que esse programa certamente está sendo assistido por muitas pessoas dentro do município, até fora do município, até fora do Brasil, que as pessoas possam entender que o nosso intuito maior é exatamente unir a questão do ente público, do ente privado, e que possa haver um casamento perfeito e que as coisas realmente possam avançar, que elas sejam menos burocratizadas. Nós já tivemos nesse país um Ministério da Desburocratização, lembram disso? No passado? E as coisas não andarem. Então, nós temos que criar um mecanismo, né, para poder mudar esse conceito. Eu acho que estamos dispostos, sim, a ajudar. O que nós podemos fazer para ajudá-lo, tenho certeza disso. Até usando isso que o Pérez falou, no Ministério da Desburocratização, melhorou, muita coisa melhorou, até por causa da tecnologia que veio e acelerou muito pós-Covid, né, ou período de Covid, onde teve o distanciamento das pessoas, e a tecnologia teve que assumir seu papel de... Até o podcast, hoje esse que nós estamos, ele veio à tona do período da pandemia, ali que basicamente ele criou corpo. Já se existia de uma maneira diferenciada, mas a partir dali. Mas o que eu queria colocar é que
mesmo com a desburocratização, algumas coisas ainda estão engessadas. Eu sei que não é uma questão municipal, é uma questão meio que nacional. Mas a gente vive, eu digo assim, a gente vive na nossa aldeia, a gente vive na nossa terrinha. E aqui a gente tem mais acessos e a gente pode falar com aquelas pessoas que a gente convive no dia a dia, para tentar entender e fazer ser entendido que o ente público, o funcionário público, vamos dizer assim, ele realmente tinha que entender que ele é um servidor público, ele está lá para servir o público. Eu sei que hoje tu está num cargo de confiança e tu faz o máximo tendo como base a iniciativa privada, que é a tua raiz. Então tu sabe como que tu não é um funcionário público, tu é um ente público no momento. E com isso tu é um ser diferenciado do funcionário público. Desculpa o termo, mas o funcionário público hoje ele está sentado num trono. Estou usando isso porque a gente não tem nem o direito de reclamar de um mau atendimento de um funcionário público. A legislação hoje, que era para desburocratizar, né, Cássio e Pérez e Quinho, ele veio, na realidade, para proteger o funcionário público. Então, se nós reclamarmos do mau atendimento, eu posso ainda ser processado por ele. E pro final da fila ainda. E pegar o meu processo, e aí dele ficar chateado comigo, pegar o meu processo e jogar lá pro final da fila. E com isso, então, a gente às vezes entra numa repartição pública, vou dizer, é uma brincadeira isso, mas como brincadeira a gente tem que ter o bom senso de se fazer entender. A gente entra de joelho, pedindo com um pirizinho na mão, por favor, atenda o meu pedido. E que seria uma obrigação dele, como servidor público, nos servir. E às vezes somos colocados de lado por alguns interesses. E eu acho que isso é uma coisa que não estou falando que... Eu estou apenas isso com um comentário. Estamos conversando entre amigos. Fique à vontade. Né? E que isso eu acho que é uma coisa que teria que mudar nessa cultura a nível de Brasil. Que o funcionário público ele está ali para ser servir ao público e não ser servido pelo público. Perfeito. Só isso, é um comentário. E isso a gente sofre muito, nós, né, Cássio Pérez, nós que trabalhamos na iniciativa privada e vamos pedir alguma coisa, a gente sofre muito com isso. Perfeito. Eu entendo perfeitamente o teu quase um desabafo, né? Mas um comentário que eu não tenho dúvida seja realista pela tua vivência. Então, a empresa de vocês é reconhecida em todo o município, é de uma grandeza enorme, um histórico enorme. Então, vocês devem ter as experiências todas que assim se baseiam. O que é fundamental é nós criarmos e determinarmos dentro de qualquer tipo de processo das secretarias, da gestão da prefeitura, mesmo que, como tu colocou, algumas questões são macro, são legislações que têm que ser respeitadas, que são definidas no Congresso, são políticas. Nós temos que reduzir ao máximo as políticas de governo e fundamentar e determinar e formalizar as políticas de Estado. Ou seja, tu ter fluxos dentro das secretarias que independam, que seja o Quinho, que seja o prefeito Dr. Nedir, que né? Seja exatamente, que seja o servidor A, B ou C. Com isso tu reduz assim uma questão muito grande, porque tu vai ter um fluxo. A pandemia, pegando a analogia que tu fez, ela nos mudou exatamente a expressão que tu usou, a nossa cultura de nos comunicarmos à distância, de termos o online. Uma coisa que vai facilitar, e eu não estou querendo mais uma vez aqui inibir o contato físico, é a questão da sistematização por online dentro de um processo virtual em que tem uma celeridade igual, independente se é o Delci, amigo do Quinho, ou se é o João que nem conhece o secretário e não tem acesso ao secretário. Por isso que determinar fluxos que sejam contínuos, independente de quem estiver à frente da gestão, é fundamental. Mas é claro, como o Pérez reforça muito, não existe nenhuma ferramenta mais qualificada para transformar a sociedade do que a educação.
Nós vamos ter que ter um investimento muito grande para te ter a consciência, não só um sistema te obrigar a atender com respeito e com a mesma prioridade a todos, mas a tua consciência é exatamente o que tu disseste, que o servidor público, seja ele de carreira, ou seja ele momentâneo, como cargo de confiança, cargo em comissão, que ele está ali para servir e não ser servir. Essa é a grande diferença que nós temos que colocar. Mas a política implementada, as ações que sejam de estados, que independam de quem esteja à frente da secretaria, é fundamental. Por isso nós queremos qualificar o processo com a rede sim, os fluxos estarem definidos. É claro, o Pérez colocou, nós já temos uma gama de normas aí que muitas vezes são deixadas de lado, não são respeitadas, mas nós vamos sim ter que retificar algumas questões na legislação para que elas sejam perenes, sejam legislações municipais e sejam obedecidas para facilitar esse processo. Mas de antemão, só aproveitar o espaço que é qualificadíssimo. Olha, a proposta de vocês é inovadora. Para mim está sendo uma oportunidade única. Não tinha passado nesses 90 dias por esse processo. Tenham a liberdade, qualquer dificuldade, não só na pasta do desenvolvimento econômico, a todos que nos ouvem, a nos procurar quando houver um tipo de situação como a tal. Basicamente, eu acho, né, Cássio, para terminar, até por causa do horário. Eu queria fazer 2 perguntas para o professor Pérez, aí, isso aí, tá, certo. Para a gente finalizar nosso raciocínio aqui. Vamos Professor lá. Pérez, 2 perguntinhas assim para nós aqui. Quais os cuidados, né, que eu tenho que ter antes de abrir uma empresa? Eu estou falando empresário, sou empresário e quero abrir uma empresa. Dá uma dica aí, quais os cuidados que tem que ter, né? E quais as dicas que o professor, né, pela passagem acadêmica, experiência de vida, né, dá para as pessoas que pretendem abrir o seu negócio? Pô, eu me sinto muito tranquilo para explicar isso, Cássio, porque, primeiro, porque eu tenho experiência tanto na iniciativa pública como privada. Antes, assim, ó, deixaram o Kim até com sede aqui. Mas não, bom demais, já vinha. Não, mas a explanação dele está muito boa. Mas, assim, ó, a experiência que eu tenho da iniciativa pública e privada, eu comecei a trabalhar aos 13, eu tenho 60 anos, comecei a trabalhar aos 13, Cássio. Tá? Comecei a trabalhar como entregador de revista aos 13 anos. Entregava a revista Veja do Mercado Público até a Moço Santa Teresa RBS em Porto Alegre. Fiz isso dos 13 até os 17 anos, quase, antes de ir para o quartel, eu fazia esse negócio. Mas a minha experiência ao longo do tempo diz o seguinte, ó, o que as empresas... A primeira coisa que você tem que identificar para pensar em abrir um negócio é primeiro saber que negócio é esse. Segundo, saber... como você vai fazer, digamos, a gestão, como é que faz a gestão nesse negócio? O que é a gestão nesse negócio? Seria estudar bem o mercado. Ele tem que estudar bem o mercado também, porque muitas vezes assim, ó, eu vou colocar... Vou dar um exemplo. Ao longo dos últimos anos surgiram os PDVs, Plano de Demissão Voluntária. Aí o cara trabalhava lá no Banco do Brasil, trabalhava na Secretaria Nacional não sei do que, e resolveu entrar no PDV e abrir uma farmácia. Por quê? Porque as farmácias todas faturam. Não é assim que funciona. O mercado de farmácia é um mercado que mudou ao longo do tempo. Né? Então, ele conhecer um pouco desse negócio que ele tem e possivelmente buscando, digamos, ferramentas inovadoras desse negócio dele. Por que eu falo de ferramentas inovadoras, Quinho, Delci e Cássio? Pelo seguinte, porque muitas vezes você começa a operar num determinado segmento e daqui a pouco tu tem que mudar a tua trajetória. Tu tem que fazer um planejamento estratégico. E esse planejamento estratégico, eu me lembro que eu sou do tempo de fazer planejamento estratégico para 5 anos, o Quinho. Hoje tu faz planejamento estratégico para 2 meses. A indústria de moda faz planejamento estratégico para 2 meses. Então isso tu tem que rever como o mercado está se comportando, o que o mercado está buscando. Hoje a gente faz planejamento a curto, médio e longo prazo. O longo prazo é 5 anos. Isso. Médio é 1 ano. Isso. E o curto é o mensal. É o mensal, né? E daqui a pouco semanal tu vai ter que rever como é, porque assim, ó, eu não posso abrir um negócio e achar que esse negócio vai daqui a 5, hoje eu abri um negócio maravilhoso. Tipo assim, ó, eu vou abrir uma pizzaria temática. Beleza? Maravilha, abrir uma pizzaria temática. Mas até quando vai esse processo? Entendi. Entendeu? Perfeito. Então, eu acho que seria mais ou menos assim. E a segunda pergunta é sobre... Dicas e orientações, né? Para que as pessoas... A primeira dica que eu dou é a seguinte. Se você não tem expertise do negócio, é procurar profissionais, né, que possam ter essa expertise e possam dar esse resultado. Acho que essa questão que o secretário Kim falou aqui, acho que é fundamental. Eu acho que quando nós falamos em política de Estado, é realmente um processo que seja permanente, né?
que não seja só pela uma vaidade minha pessoal, não. Uma política que possa ser implementada e possa ser duradoura. Eu tenho alguns exemplos, eu gosto muito de ler, né? Eu gosto muito de ler e tenho exemplos e vivi uma situação interessante numa prefeitura no interior do Rio de Janeiro, que o prefeito disse para mim o seguinte, que eu nunca fui político, eu sempre fui empresário. Aí um dia disseram para mim concorrer, eu vinha contando essa história pro Delci e pro Cássio. Eu nunca fui político, eu sempre fui empresário. Aí concorri a prefeito e ganhei. O que eu fiz? Em 4 anos eu atraí 120 empresas para o meu município. Ganhei a reeleição com 90% dos votos válidos. Por quê? Porque eu pensei exatamente naquele cara que tem que me ajudar. Porque ele não vai só me ajudar, ele vai ajudar a família dele, porque é uma cadeia, né? Vai ajudar a família dele, ele vai atrair mais negócio para a empresa, ele vai movimentar os restaurantes da minha cidade, vai ter uma cadeia toda de segmentos, pessoas indiretamente que vão estar atuando dentro do negócio dele, e principalmente eu vou atrair recursos para o município, que é onde muitas vezes também se pega em relação a isso, que muitas vezes só se cobra e não se dá o retorno. Eu acho que isso que é fundamental, tem que haver essas duas coisas, uma boa sinergia, que tu possa até cobrar, mas tu tem que dar o retorno. É exatamente isso que Deus se falava, né? Tu possa servir muito mais do que ser servido, mas obviamente vai haver um respeito em relação a esses dois entes, né? Mais ou menos seria isso aí a minha... Bom, seguindo esse raciocínio e até pegando o gancho do que o professor Pérez falou, assim, eu acho que agora até para encerrar, né, Cássio? Eu acho que o nosso raciocínio e nosso objetivo foi alcançado. Foi alcançado, que era entender. Mas eu quero que termine com o Quinho, colocando assim, o que o município de Canoas hoje está preparando de incentivos, de ganho para atrair, que nem fez com o Pantaneiro, e eu tenho certeza que deve ter outros projetos já correndo com outras empresas, para que a gente fique sabendo, porque a gente possa também colocar isso para os nossos clientes, para os parceiros dos nossos networks, que Canoas é um terreno fértil para as empresas. Quinho, a palavra está contigo. Tá bom, obrigado. Primeiro é só reforçar a questão do Fundecam, que é muito importante, que atinge aí, sem dúvida, uma parte, um segmento do empresariado, que é o de médio e grande porte, que pode se instalar nessas áreas do município, com uma série de incentivos e benefícios. E isso é muito importante, inclusive com os reflexos que a folha de pagamento incide sobre a receita dessa empresa. Isso também, os benefícios que a prefeitura concede, trazem bons reflexos também nesse sentido. Algumas políticas, e assim como eu fiz na SIX, que estão sendo desenvolvidas e determinadas pelo prefeito Dr. Nedi, que se dão através da Secretaria Municipal da Fazenda, que é a questão de gatilho, que é a questão de alguns incentivos em relação a tributos. Por uma questão de respeito à pertinência, eu gostaria, assim como eu fiz na SIX, de encaminhar posteriormente para não tirar nenhum tipo de condução que o secretário Davi faz muito qualificadamente dentro da pasta dele, mas eu posso adiantar que após a reforma administrativa que foi elaborada, a Secretaria da Fazenda vai apresentar nas próximas semanas aí alguns incentivos muito interessantes. Mais diretamente, para não me prolongar, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e aí pega um pequeno gancho do final da fala do Pérez, no questionamento que o Cássio fez, nós temos uma relação muito estreita com o SEBRAE. Essa relação com o SEBRAE nos permite oferecer uma série de cursos e treinamentos para o micro, para o pequeno empreendedor e inclusive para o médio empreendedor em marketing digital, treinamento de venda, ou seja, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, além desse processo todo da desburocratização que nós estamos e vamos implementar ao longo da gestão, que vai facilitar, vai ser um atrativo para o empreendedor estar em Canoas por ter essa facilidade no relacionamento formal, seja com a junta comercial, seja com todo o staff que a gestão da prefeitura oferece, nós também temos a ferramenta, e reforço a colocação, do Rede Sim. Esse é um passo que nos coloca em outro patamar.
Canoas vai estar num patamar onde 3% dos municípios, dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, permite ter e oferecer esse tipo de oferta. Então, o empreendedor que busca a cidade de Canoas, ele tem atrativos desde o pequeno treinamento, desde as pequenas orientações, desde as possibilidades de ter um processo ágil e assertivo, até questões maiores que a gente pode atrair uma empresa dentro das áreas. Tu imagina, o que nós estamos ofertando para os investidores, Cássio, são áreas, por exemplo, como a da Pantaneiro, de 8 mil metros quadrados, são áreas como a Multicider de 20 mil metros quadrados, são áreas para o centro de distribuição do Viesa, que vai se instalar no Jorge Lanner, de quase 35 mil metros quadrados. Então isso é um atrativo muito grande, mas isso não inibe daquele público que vocês atendem muito no cotidiano e que pode formar o nome de vocês, que é o pequeno, o pequeno empresário, o pequeno empreendedor, que, como o Pérez colocou, precisa, além da orientação de como formar o seu negócio, ter um processo de se a pessoa tem dificuldade de entender o segmento, tu dirá de entender toda essa regra que vive mudando e é volátil dentro da legislação pública, né? E isso o empreendedor aqui em Canoas pode ter certeza que vai encontrar dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico um nicho, um catalisador de facilidades, de agilidade, de celeridade com responsabilidade para atender essa demanda e atender o anseio de quem quer empreender no município. Legal, Muito bom. Parabéns. Cássio, pode fazer o encerramento, tá na tua mão. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer a presença dos senhores aí. Obrigado. Acredito que a gente acabou seguindo um cronograma, né, do que a gente desenhou. Algumas perguntas, alguns assuntos que a gente deveria que passar por essa primeira episódio, vamos dizer assim. E agradecer aos senhores por disponibilizar o tempo, por estar aqui conosco, né? E ajudar as pessoas que vão assistir esse vídeo aí com informações, né, muito importantes para os seus negócios. E semana que vem vamos continuar aí com um novo episódio. Agradeço a oportunidade, que é a primeira etapa de outras tantas que haverão, e dizer para o secretário Kim que nós estamos torcendo para que a política econômica do município de Canoas, e turismo, né? Nem porque torcendo, a gente está... passa também a turismo, né? A gente está junto. A gente está junto, Kim. Estamos juntos. Se puder ajudar. Tem aquele, né, hashtag estamos juntos. Que bacana, que bacana. Isso aí. E agradecer a oportunidade aqui do Delci Cássio por fazer parte dessa Business School Podcast. E dizer que essa ferramenta ela veio para ficar, e com certeza ela vai contribuir substancialmente para as pessoas como todos, os empreendedores. E quando a gente fala em pequeno e microempreendedor, parece que a gente esquece do médio e grande, né? Mas a gente tem que ter um olhar diferenciado para todos os níveis, para que a gente possa ter uma política pública e um desenvolvimento empresarial correto para que as coisas andem. Perfeito. Obrigado. Perfeito. Obrigado, gente. Obrigado. Então tá.